Está no ar mais um episódio do Altos Papos Podcast. Eu sou a Viviane Bianchi e estou aqui com o comunicador, apresentador, pastor... Samuel da Cunha. É mais ou menos isso aí que ela disse, tá bom? A gente quer agradecer o carinho da tua audiência. Muito obrigado, viu, por estar conectado aqui no Altos Papos. Toda quinta-feira, às 8 da noite, sempre tem um episódio novo para você. E eu quero começar, Vivi, pedindo para esse que está nos assistindo, essa que está nos assistindo, se inscrever aqui no canal, viu? O povo esquece depois, né? Não esquece. Então já se inscreve, já dá o joinha. Se inscreva aqui no canal, né? Dá um joinha também, faz comentário, viu? Assim você nos ajuda muito. E ativa o sininho, assim fica por dentro, né, Vivi? De tudo que está rolando aqui no Altos Papos Podcast. O episódio de hoje está demais, hein? Hoje a gente vai aprender muito aqui, né? Muito, com certeza. Nós estamos hoje com um convidado muito especial. Ele que pode ser tido como um fenômeno, viu, das últimas eleições municipais aqui da nossa cidade, né? Nós estamos recebendo aqui com muita honra o nosso querido Marco Aurélio Martins. E aí, Marco, você tá bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, pastor Samuel, obrigado, Vivi. Prazer estar aqui com vocês que estão aí nos assistindo. Olha, bate-papo, troca de informação, aprende um com o outro, é assim que a gente vive, né? Aproveitando também para convidar vocês aí que estão nos assistindo, antes de mais nada, para me seguir lá também no Instagram, Marco Aurélio Empreendedor no Instagram. Lá tem muito da minha história, do que a gente fez aqui em Ribeirão Preto também. Bacana, e a gente vai contar dessa história aqui em Ribeirão Preto, né? Com certeza. Impactou o Brasil, né, Marco? A gente já falou um pouquinho disso, né? Desse último pleito eleitoral aqui, né? A questão das eleições em Ribeirão Preto. Você foi um dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, né? E havia uma expectativa muito grande ali no segundo turno. No primeiro o pessoal não acreditava muito, mas no segundo turno, hein? Que é isso? Que reviravolta. Deus é bom demais, né? Deus é muito bom e o tempo todo, né? O tempo todo. Mas conta um pouquinho assim para nossa audiência. A gente já conversou bastante, né? Mas a tua história é uma história muito linda. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, né? Dessa trajetória até o momento, né? Em que Deus disse: agora eu quero você numa outra posição, num outro propósito. Vai mudar um pouquinho. Pra gente. Mudar um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente disso. Eu conto sim. Olha, eu tive uma infância muito simples, né? Eu comecei numa cidade pequena, que é a cidade de Serrana. Minha mãe é nascida em Ribeirão Preto, casou-se com meu pai e eles montaram um pequeno negócio, como muitos que aí estão nos assistindo montam, né? Geralmente na garagem, dá aquela improvisada. Meu pai montou ali uma papelaria em Serrana naquela ocasião, quando ele casou-se com a minha mãe. E lá eu comecei a minha vida, inclusive empreendedora. Meu pai, com todas as dificuldades de um pequeno empreendedor naquela ocasião, minha mãe professora, né, da rede municipal, inclusive, e estadual, ela tinha que fazer uma tripla jornada, né? Trabalhava de manhã, à tarde e à noite ainda cuidava de criança, como muitas mães hoje em dia têm que fazer também. Desafios, então, né? Desafios. Mas isso nos fez crescer muito. E eu consegui enxergar dentro de casa um grande exemplo de empreendedorismo, né? De trabalho. Empreender é trabalhar, é produzir algo para a sociedade. Tive uma boa base de educação com a minha mãe, um grande exemplo também do meu pai em relação ao empreendedorismo, e eu comecei muito cedo. Lá, eu queria logo ganhar o meu dinheiro mesmo, até mesmo para poder contribuir em casa, né? Acho que muitos fazem isso. E naquela época não existia assim um rigor muito grande para atividades aí no trabalho para menores. Eu comecei engraxando sapato, não tinha regulação nenhuma, né? Não tinha proibição nenhuma, na verdade. Então, o pessoal engraxava ali sapato na praça. E eu aprendi com eles, aprendi com os meus amigos que também estudavam comigo em rede municipal, que engraxavam sapato também para contribuir em casa. Então comecei isso foi em Serrana ou já aqui em Ribeirão Preto? Isso foi em Serrana. Em Serrana. Eu vim para cá muito cedo, logo depois eu vim para cá e comecei a lecionar ali no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Melhoraram um pouco as condições, os meus pais, eles conseguiram me matricular numa escola particular, que era a Nossa Senhora Auxiliadora, ali no Duque de Caxias. E aí eu comecei
já tinha a minha iniciação aqui em Ribeirão Preto em aulas de violão. Comecei aos 7 anos a tocar violão. Tanto é que eu também toquei violão na praça para ganhar os meus trocados. Já era empreendedor ali, já tinha o feeling empreendedor. Tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, já tinha né? dado um upgrade também. De engraxate já foi pro tocar violão. E essa história começou até engraçado, porque quando eu comecei a engraxar sapatos ali mesmo na praça, eu percebi que eu acabava tirando a oportunidade de alguns outros que ali engraxavam também. Eu era bem dinâmico e tudo, e eles me ensinaram, né? E eu pensei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para não concorrer com eles, né? Tá. E como eu iniciei no violão muito cedo, com 7 anos, então logo eu comecei a aproveitar que eu tocava. E criança é sempre engraçadinho tocando, né? Então tocava... O charme de criança pra poder... Exatamente. Tocava pros casais de namorados. Olha aí que legal, cara. Que legal. Geralmente a namorada fala assim, nossa, olha que bonitinho tocando violão ali. E aí acabava ganhando um trocadinho, né? Bacana. E ainda ajudava o meu colega que engraxava sapato. Enquanto eu tocava, ele engraxava o sapato do namorado. A equipe já estava ali montada, já estava formando já a equipe. É isso aí. Bacana. Naquela época também eu cheguei a vender muitas frutas. Então a gente morava numa propriedade ali muito próxima à propriedade rural, né? Já era área urbana, mas era do lado de uma fazenda. Era o último lote que fazia divisa com uma fazenda. E ali tinha um pomar muito grande. E ali, em época de estação de frutas, a gente colhia aquelas frutas lá e eu saía de carriola também para vender. Então, é outro assunto empreendedor que eu passei. Depois aqui já... próximo à Nossa Senhora Auxiliadora, eu tive a oportunidade de tocar lá no Teatro Auxiliadora. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer ali, mas... Conheci o teatro. Sempre valorizaram muito a cultura, algo muito positivo, que inclusive quero falar a respeito disso, que me ajudou mesmo a crescer como pessoa, potencial criador, no empreendedorismo, ajudou muito. A música ajuda, eu sou entusiasta de pessoas que dediquem parte do seu tempo para a educação musical, para artes de modo geral, para a cultura de modo geral, porque isso ajuda muito o desenvolvimento das pessoas. E aí eu logo comecei cedo, aos 14 anos eu consegui minha primeira carteira de trabalho com registro de professor de violão numa escola aqui em Ribeirão Preto, uma escola musical. Aula com 14 anos. Dava aula. Não só em Ribeirão, como na região. Cara, eu comecei muito cedo. Naquela época podia, né? Também. E aí eu comecei a lecionar violão, né? Tinha um método específico, que era o professor Orvildo Simões, que tinha um grupo aqui local de música típica de Ribeirão Preto, que era o Gente Cada Terra. E eles lançavam uma vez por ano aquele long play, bolachão. Isso. E eu participava, né, muito, eu via sempre quando eles tinham algum tipo de apresentação, e ele sempre foi um motivador mesmo do meu desenvolvimento musical. A gente se identificou bastante e eu consegui reproduzir isso para alguns outros alunos. Inclusive, eu utilizava o método dele. Passando depois de um tempo, eu ingressei numa empresa como técnico em química, que é o Instituto Lamasson, para extrações de extratos vegetais, fazer extração de extratos vegetais como técnico em química. Passei na Faculdade de Engenharia Industrial em 1987, com 17 anos, né? Eu ingressei lá e concluí Química e depois... você fez a sua formação em Química. Isso, eu fiquei um bom tempo trabalhando como técnico em Química, com carteira registrada também. Comecei cedo também, né? Meu filho nasceu, eu tinha 21 anos, comecei a minha empresa, inclusive, com 21 anos naquela ocasião. Uma situação, assim, bem complexa. Eu digo o seguinte, que as dificuldades da vida nos ajudam a crescer. Sim. Assim, eu acho que essa mensagem, eu acho que ela é muito boa. Tem muita gente que eu conheço que tem algum tipo de dificuldade, acaba se lamentando, criando até, a gente fala que é um bloqueio mental. Não, as coisas estão muito difíceis, que o governo e a gente não consegue, mas é muito difícil para quem não tem experiência. Mas eu acho que essas dificuldades, elas são colocadas na nossa vida por um propósito mesmo. Sim. Propósito superar. Eu vejo assim, que é na crise que surgem novas ideias, né, Marco? É na crise que às vezes as pessoas realmente são desafiadas a inovar, a crescer, a rever também. Você é obrigado, né? Não é nem uma escolha. Não tem como, né? Mas assim, eu
eu costumo dizer que basta você ajustar as velas, né? Porque se o vento está batendo contra, se você ajustar a vela direitinho, vai te ajudar a subir, né? Isso aí mesmo. E você, Vivi falou num aspecto interessante que eu vi, né? É muita informação. Quando a gente tem muita escolha, aliás, a gente vive esse mundo hoje, né? Sim, sim. Você abre um mundo de oportunidades, de escolha até do que você vai colocar para dentro de si. É uma escolha de informação, porque a gente está sendo bombardeado a todo tempo. É verdade. Então a gente tem que, naquela época, eu acho que até uma vantagem, né? A gente não tinha tanta informação assim. Tínhamos um número de ferramentas muito menor do que a gente tem hoje. Então a gente usava o que tinha. Hoje a gente tem muito mais oportunidades, só que isso em muitas pessoas, e essa é uma das coisas que eu falo muito, causa uma certa parálise. O que é parálise? A pessoa começa a olhar para tanto lado ao mesmo tempo opção. Que ela fala, o que eu vou fazer aqui? Não vai para lado nenhum, né? Trava. Trava. Eu não. Eu tive uma característica que é a questão de foco. Tá. Então, assim, claro que o mundo está aí com várias oportunidades. Sim. Inclusive, direção espiritual é uma que tem várias oportunidades. Você pode escolher qualquer uma. Agora, você ter foco para você buscar algo que tenha significado pessoal para você, que você consiga encontrar o seu propósito, entenda a sua missão, faz toda a diferença. Quando eu fui técnico em química, eu comecei a perceber, sempre fui muito satisfeito e agradecido com o que eu recebi de Deus, desde criança. Então, eu digo o seguinte, trabalhar com muito ou pouco é uma opção que muitas vezes você acaba não tendo chance de escolher, né? Então, mas você consegue se adaptar muito bem quando você é versátil. Então, ter a versatilidade é importante. O agradecimento te ajuda muito, porque reconhecer que um dos principais valores da nossa vida é a saúde, é a disposição, é o ar que se respira, é o dia que você tem como presente, literalmente, para você tocar adiante a sua vida, é maravilhoso. Então, agradecer é muito importante. Eu sempre fui muito grato com o que eu tive. Quando eu fui técnico em química, por exemplo, desenvolvi aí um bom trabalho enquanto empregado naquela ocasião. Fui muito feliz enquanto eu tive por lá. Ajustei o meu orçamento, ainda que casado como técnico em química. E em 1992, aí aconteceu um desastre na minha vida. Puxa! Porque você vai até o fundo do poço. Eu tinha conseguido uma moto, uma mobilete, que é a primeira que eu tive, né? Eu consegui. Patrimônio. Era a nossa porta de entrada para o motociclismo, era a mobilete, né? Eu falo que é desastre financeiro, né? Uma mobilete, uma moto, que é um RD 135, e consegui comprar um Fusquinha, na época, um 1300, 1973 caramelo. Era o que eu tinha de patrimônio. E com muita luta, conseguia ainda assim sobreviver de uma forma ou de outra. A gente sai do outro lado, a gente sempre fala. Com saúde, a gente sai do outro lado. E eu fui assistir o Exterminador Futuro lá no Cine Bristol. Isso em 92, com a minha esposa. E ali, rapaz, estacionei o Fusquinha. Quando a gente saiu do filme, levaram meu Fusca. Cadê o Fusquinha? Cadê o caramelo? Já era. Perdi. E aconteceu sucessivamente, né? Levaram meu Fusca caramelo. Perdi o meu emprego. Minha mãe também foi despedida de um dos empregos dela. Vendi minha moto para poder ajustar as contas e fiquei com uma mobilete ali na ocasião, com muito sacrifício. E ainda tive a ideia de abrir uma empresa. Quer dizer, depois no fundo do poço, ainda tive aquela questão, vou abrir uma distribuidora de embalagens e produtos farmacêuticos. Claro que ninguém acreditou, né? Com certeza. Ninguém acreditou. Assim, vai fazer alguma outra coisa. A maré não tá para peixe. O que eu mais ouvi é muito engraçado, mas parece que foi repeteco. O que eu mais ouvi naquela época foi o que eu ouvi no ano passado. Sério? Você é louco. Né? Você não tem experiência, nunca foi empresário, não tem dinheiro, recém-casado, não está formado, cara, vai procurar um emprego, vai fazer outra coisa, né? O ano passado foi a mesma coisa, né? Nunca foi político, não tem partido, assim. Nunca ninguém ouviu falar de você, vereador. Não tem grandes financiadores para você, cara, desiste porque você não vai caminhar na política. Tava tudo dizendo contra. Exatamente. E parece que quando tudo diz contra, aí a gente tem que ajoelhar, orar e pedir direção.
direção, né? Eu acho que Deus mostrou um caminho diferente. Então, eu acreditei primeiro e depois a gente tem que ter sempre alguém compartilhando o que você acredita, né? Pessoas que acreditam. Sim. Nesse caso foi minha mãe. Minha mãe falou assim: Marco, você é capaz, você é inteligente, vai que dá certo. E aí eu não tive dúvida. Era o melhor incentivo, era esse, porque era era o que genuíno. estava faltando. Porque a mamãe conhece, né? Então, O que estava faltando. Ter pessoas ao seu lado que compartilhem com o que você acredita. Né? E confiem em você. Sim. Porque conhece a sua história, conhece a reputação. Aí é bom. E foi o que aconteceu lá atrás. Eu não tive dúvida, fui até a contabilidade sem dinheiro. Aí falei, cara, eu quero abrir uma distribuidora. E aí eu me lembro do contador, chama Ismael. Ele falou o seguinte: ó, Marco, eu abro para você, não tem problema, depois você me paga, vai crescer primeiro. E aí ele abriu a empresa para mim, me lembro até hoje, deu tudo certo, né? Hoje nós estamos ali no quilômetro 295 da Anhanguera, uma área de 20 mil metros quadrados, são várias empresas dentro do complexo. A gente tem ali uma operação logística que comporta outras empresas também. Estamos construindo mais 9 galpões lá também. Então, assim, as coisas funcionam quando a gente acredita, quando a gente tem boa reputação e outra, a gente se prepara para isso. Então, acho que esses recados são importantes. Mas você teve algo que você falou que me chamou a atenção, né? Porque, assim, você formado ali em técnico em química, você viu um mercado que talvez as outras pessoas não estavam vendo dentro do segmento que eram as embalagens farmacêuticas, né? Então, assim, é interessante você também estar num mercado e olhar para ele, ver oportunidades que ele pode te dar para que você consiga inovar, empreender ou ir por um outro caminho que talvez ainda o pessoal não conseguiu enxergar, né? Naquela época eu estava como técnico em química mesmo, não tinha nem formação. Depois eu concluí o curso superior em química e depois ainda eu consegui fazer mestrado, pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, né? Eu acabei me inclinando muito para a gestão. Mas realmente, quando a gente recebe aí essa visão, o conhecimento, todo tipo de disciplina vai acabar colaborando com o que você quer fazer, porque as coisas estão todas interrelacionadas. Está em você, né? Tá. Mas o que você falou aí eu volto àquele assunto que eu falei. Está mais relacionado ao aspecto de criatividade e visão do que a uma especialidade em alguma disciplina ou não. Né? Eu acho que é assim, quando a gente quer, a gente busca informação, né? A gente tem que ter uma boa base de formação. Eu insisto sempre em falar isso, eu sou repetitivo porque eu acredito nisso. Ter uma boa base, que a gente fala que base de educação vem de casa. Também. Vem da família. Né? Por isso que a entidade familiar ela deve ser respeitada e tem que estar nos planos de cada um. Sim. Né? Inclusive até para a formação do caráter da pessoa também, né? Sim, nos planos, inclusive, na minha visão, né? Nos planos do poder público mesmo, né? A questão de respeitar, de levar isso como princípio e valor mesmo, porque isso é que faz a prosperidade de uma sociedade. É o meu caso e de caso de muitas outras pessoas que têm uma boa estrutura dentro de casa, ajuda muito o indivíduo a prosperar também, entre outros aspectos. Não é regra, né? Mas a gente vê muito isso aqui batendo papo, né? Com as pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso. Isso é comum em todos. Ter uma estrutura familiar, mesmo que seja de uma família simples, e o buscar informação, né? Se informar, buscar aprender mais, buscar a educação mesmo. E isso é comum em todos, né? Verdade, o estudo sobre aquilo, buscar conhecimento e ter essa estrutura que te ajuda, mesmo que seja simples, mas é um padrão, né? É um padrão. Eu vou analisando todo mundo, aqui a gente aprende também. É isso aí. A gente tá te ouvindo e tá aprendendo. Qual que é o segredo do sucesso, gente? A hora que acaba o podcast, minha cabeça dá assim. É isso aí. Eu gostei do que você falou, me fez lembrar do seguinte, assim, não é porque nada é perfeito, né? Eu, por exemplo, na minha história, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. E foi muito ruim, assim, para minha vida, pelo menos que eu me lembre, né? Assim, a falta de um
pai presente continuamente na minha vida, por exemplo, fez diferença. Embora meu pai, ele se apresentava presente um pouco à distância, a gente falava por telefone, às vezes saía, etc e tal, mas teve esse dissabor. Uma certa dificuldade, mas você não se viu também assim órfão dele. Ele continuou caminhando contigo dentro de algumas limitações, mas estava ali, né? Isso, assim, mas o mais importante é o valor da entidade familiar. Sim. Né? A sua mãe estava ali te incentivando, te estimulando, né? Isso tem muito valor, né? E quando eles se separaram, me lembro que a vida é feita de altos e baixos, né? Tá. Não tem ninguém que fala, puxa, minha vida sempre foi um sucesso, por isso... Ninguém vai viver lua de mel para sempre. É a roda gigante. Ninguém. Eu acho que faz parte da vida, né? Não existe isso, né? Então, por exemplo, nesses altos e baixos, então, quando eu vim para cá, tá? A gente estava relativamente super bem estáveis financeiramente, até com a família bem constituída, harmoniosa, tá tudo bem. Aí, de repente, tem aquele ciclo. Se separou, veio um ciclo de menos abundância, ou escassez total, também posso dizer, né? Com bastante dificuldade, que eu tive que começar a trabalhar também para ajudar em casa. Então, estudava de manhã, ajudava depois à tarde, procurava trazer uma renda extra. Só que isso tudo ajuda a gente a crescer. Eu conheço pessoas assim aqui, que até hoje a gente encontra, né, pessoas que tiveram vida mais fácil e que acabaram não tendo essa oportunidade, eu falo que é uma oportunidade de passar pela dificuldade e superar. Porque quando você passa pela dificuldade e supera, você se torna mais forte. Com certeza. Então, assim, o encarar a dificuldade como um obstáculo de superação que vai te fazer crescer é determinante, sim, para a construção do sucesso. É uma questão de visão. Todos têm isso em comum. Outro dia eu falei para minha filha, a gente estava conversando no jantar, assim, eu e meu marido, né? E a gente, porque a gente é cascudo, né? Porque a gente sempre passou muita coisa desde criança, isso deixou a gente mais forte. E aí minha filha lá comendo, mãe, então você tem que deixar eu passar pelas dificuldades também. Que bonitinho. É por aí mesmo. A gente achando que ela nem tava prestando atenção. Você tá protegendo eu falei, muito. Olha, mãe, então eu também vou ter que passar, né? Pra eu ficar forte. Que bonitinho. É verdade. É isso. E a gente olha para gerações anteriores, é engraçado isso, se a gente conversa lá com os nossos avós, os nossos pais. Puxa, naquela época... pai e mãe era mais rigoroso, mais regrado, e as coisas acabavam saindo melhores do que depois em gerações. Eu me coloco nessa geração que os pais deixaram correr muito solto e depois a gente vê como é que faz, eles têm liberdade, né? A vida é muito fácil. Lá no passado, se a gente conversar com os nossos pais, eles aprenderam que a vida era muito difícil. Você tinha que trabalhar muito, você tinha que dedicar para ser alguém, não era assim? Era muito difícil. Era muito difícil. Desafio muito grande. E depois a gente passou por uma época que até tem aquela frase, né? Tempos fáceis fazem homens fracos. Né? Tempos difíceis trazem homens fortes. Eu acho que agora a gente está em tempos difíceis novamente, né? E a gente precisa de homens fortes para poder superar isso. O pessoal costuma dizer que o mar calmo não forma bons marinheiros, né? Então, por aí tem que ter um certo agito, né? A gente percebe isso até na palavra de Deus, né? Quando os discípulos estão ali, né? Naquele barco e está tudo calmo, né? E de repente vem a tempestade, né? Deus estava forjando a fé deles, né? Porque se não tivesse acontecido, eles não teriam tido a experiência que tiveram, né? De ver Jesus, né? Dando ordem ao mar, ao vento para se acalmar, né? E acho que na vida é assim também, né, Marco? Os desafios nos fazem crescer, né? Muito. Eu, inclusive, foi bem bom você ter falado disso sobre a questão de experiência. Por que eu consegui, por exemplo, viver muitas experiências? Eu sou relativamente novo, né? Aliás, partido novo. É todo novo, gente. Até um partido. Ele falou que não é relativo. É todo novo. Até no nome muito do partido. Novo. Mas eu vivi muitas experiências. Tanto é que o cabelo grisalho tá aí, né? Tá aí. Aí o pessoal fala que é a união da juventude com a experiência. Olha aí, né? Aí fica bom demais. Mas o que é experiência? Na verdade, é se arriscar, né? É você se colocar à disposição. É sair da zona de conforto para poder buscar a oportunidade. Claro. É claro que tem que ter
ter base, preparo, acreditar, arregaçar as mangas e trabalhar muito, porque não tem como conseguir nada sem muito trabalho, né? Então, na verdade, uma coisa que você tocou aí, né, nessa nova geração, o que a gente percebe é um pouco disso, diferente da geração anterior ou a nossa, ou até anteriores às nossas, né? Nós sabíamos que para se ter algo teria que batalhar muito, não ia vir assim do dia para a noite ou rápido. Hoje, por exemplo, você é um empresário de sucesso, bem sucedido, uma empresa consolidada, mas não começou assim, são anos de dedicação e trabalho e se não for aguerrido também não consegue, né? Porque os desafios com certeza nesse período também foram grandes, mas parece que a nova geração olha e fala assim, tá aí pronto. Que sorte, teve sorte. Sorte ou nasceu em berço de ouro, né? Nasceu em berço de ouro. Tem isso também. Então... mas muitas vezes a nossa mente mesmo acaba nos enganando, né? Isso vem, às vezes, para manter aquela pessoa numa certa área de comodismo. Não, o cara tá aí porque o cara teve mais oportunidade, o cara tá aí porque teve sorte, o cara tá aí porque teve berço de ouro, tá? Mas porque tá se colocando numa posição de, eu tô olhando lá, mas eu não vou me mexer. Eu não preciso me mexer porque não funciona se eu me mexer. Assim, a ação, ela é muito importante. Estava falando com um amigo hoje, colega de trabalho, eu sou um cara realizador. Então, uma vez, criou uma visão, acreditou, estudou a respeito daquilo, cara, arregaçar as mangas, se coloca para fazer. Certo ou errado, só o tempo dirá. Você tem, assim, a gente faz a nossa parte. E também tem uma questão importantíssima, né? E você já compartilhou um pouquinho da tua história. Empreender nunca é fácil e ninguém tem a garantia de que empreender naquele segmento ou naquela situação vai ser 100% sucesso, né? Mas você tem que testar, você precisa acreditar e ir para frente, né? Então, se tem uma boa formação, uma boa estrutura, a chance daquilo dar errado é muito menor do que se você não tiver o preparo e ir à frente. Agora, e se nunca fizer? Também nunca vai saber se... Exatamente. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, não é isso? Pela omissão. Melhor se arrepender de alguma coisa que eu fiz, né, do que de não ter tentado, né? Melhor pedir... Tem gente que fala, melhor pedir desculpa do que licença. É verdade. Vai fazendo. Depois qualquer coisa eu falo, gente, desculpa aí, não deu certo. Vamos voltar um pouquinho, vou tentar de novo, vou melhorar. E aí o pessoal, hoje, eles me dizem muito isso. Marco, mas como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Muita gente pergunta. Como é que você consegue fazer? Como é que você consegue? Conta pra gente, eu já vou anotar aqui. Não. É escola. É escola, né, Marco? Assim, eu fazia aula de violão, engraxava sapato, eu vendia fruta. Estudava. É escola, eu tenho uma boa formação. Vivi, você como mulher vai saber responder melhor, porque eu nunca vi ter capacidade melhor que a mulher fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho, né? Eu tenho, na verdade, disciplina para poder organizar horário, metodologia, a questão de delegação, treinamento, capacitação de uma pessoa para poder te ajudar em uma tarefa ou outra. Eu acho que isso, inclusive, tem muitas ferramentas. Tem uma atualização. boa equipe, né, Marco? Ninguém faz nada sozinho. Sim. Mas a gente tem, claro, a grande oportunidade de escolher quem vai estar do nosso lado. Eu acho que esse é um desafio. O Carlito Paz fala uma coisa bacana assim pra gente, né? Ele fala assim que se você quer fazer algo grande, você não vai conseguir sozinho. Se você conseguir sozinho é porque não é grande. Ou seja, nós precisamos de ter pessoas conosco que compartilham da mesma visão, né? Mas que vão somar e vão nos ajudar a fazer algo grande, algo relevante. Sozinho é impossível. Não tem jeito. Sozinho ninguém faz nada, né? Aliás, nós vivemos aqui em sociedade para quê? Por que Deus nos colocou aqui juntos hoje, inclusive? E imperfeitos, né? Precisando um pouco da ajuda do outro no que é a minha dificuldade, preciso do outro que supre essa parte que eu não consigo, o outro vai conseguir. E quantos funcionários são na empresa? Nós temos, Larissa, são 4 empresas dentro do conglomerado, tem diretos e indiretos, entre os diretos e indiretos, mais a equipe de São Paulo recém contratada,
dá algumas dezenas de algumas dezenas. Quando eu vi ele falar, minha cabeça foi... Meu Deus. Não, mas eu acho que não é isso. Eu digo, talvez a pergunta, engraçado, porque muitos empresários acabam perguntando, eu lembro de mesas de reuniões de empresários, quantos funcionários você tem? Quantos funcionários você tem? Quanto você fatura? Quanto você fatura? Na verdade, quantas pessoas estão envolvidas? Porque aí você consegue entender o espectro do todo, né? Tá. Porque são pessoas atingidas. Um exercício que a gente fez recentemente, até para entender o quão integrado está a nossa atividade empresarial com a sociedade. Eu estou dizendo de meio ambiente, ações sociais, inter-relações comerciais ou até associativas. Isso são outros valores que não são tangíveis, ou seja, você não consegue contar, sim. Mas que faz toda a diferença para a transformação social. Está gerando impacto em algum lugar. Você não consegue, às vezes, mensurar aquilo, mas enxerga que tem um impacto. Por exemplo, tem alguns meninos que a gente está participando de um projeto de qualificação e capacitação para jovens, que eu acredito muito nesse projeto, sim, de capacitação e qualificação, porque esse é o nosso futuro, né? A gente precisa formar esses jovens aí que serão aí os nossos futuros profissionais. Sim. E existe uma carência muito grande por parte deles de experimentar ambiente de trabalho. Até mesmo porque eles muitas vezes não têm essa oportunidade. Não começaram com 14 anos. Pois é. Mas agora eles conseguem, através de entidades como essa, né, que são convênios aí, empresa-escola, que você coloca esses jovens como estagiários dentro de um ambiente profissional para desenvolver atividades e ganhar experiência. E que futuramente, sim, eles podem, inclusive muitos deles acabam sendo absorvidos pelas próprias empresas. Então eu vejo esse projeto como muito legal. É uma forma de você se integrar com a sociedade. Até despertar neles também, né, essa visão de serem produtivos, de serem funcionais, né, Marco? De que podem realmente ter uma carreira, né? Isso é muito bacana, né? Porque você está aproveitando aquele momento do jovem que está sonhando, né? E aí você ajuda ele a entender, puxa, é possível. É o melhor momento. Porque ao longo do tempo ela vai absorvendo outras informações, né? Uma frase que eu digo sempre, né? Hoje nós estamos fruto de todas aquelas decisões do passado. E amanhã nós seremos das nossas decisões de hoje. E, inclusive, as nossas frustrações. Quando você pega pessoas mais jovens, eles receberam um número de não muito menor do que nós. Porque, olha, o tanto de não que a gente recebe é o que a gente mais recebe, né? Mas superar isso, transformar esse não em um sim é que faz a diferença. Então, pegar esses jovens, eles têm menos traumas da vida, sim, ajuda muito ao desenvolvimento deles, inclusive. Então, sou super favorável a isso. E tem dado certo, tá? Tenho levado isso para outras cidades também, como exemplo. A gente conversa com outros empreendedores. Né, talvez aquilo que as outras gerações passadas não tiveram enquanto oportunidade, né? Porque quanto mais oportunidade a gente der aos jovens, né, mais eles poderão crescer enquanto homens amanhã, né? Então é importantíssimo essa visão futuro, né? Trabalhando hoje, mas já enxergando lá na frente, né? E esse é o que diferencia a nossa atualidade entre a automação que está existindo aí da integração, vamos dizer assim, com a inteligência artificial e os humanos, entre o relacionamento dos humanos. É o contato realmente de você ter essa troca, né? Essa invariável, que são aqueles aspectos que não são previstos, que muitos deles já são previstos pela inteligência artificial, como a questão das emoções, a questão do relacionamento humano, a questão, claro, sim, por que não, da doutrina cristã no coração de cada um, independentemente da religião de cada um que o tenha, mas a gente tem isso dentro da nossa base, o nosso compromisso para com o próximo de traduzir as nossas experiências para o próximo, para que o outro também tenha a oportunidade de crescer. Sim. Eu acho que isso é bom demais. A ideia do legado também, né, Marco? Que a gente vai nessa caminhada, vai construindo, né, esse legado. Tipo assim, você está meio que asfaltando, né, o caminho para que eles possam ir mais longe, né? Para que eles consigam avançar mais, né? E olha,
aspectos de sucesso, né, que o pessoal pergunta. Primeira definição do sucesso. O que é sucesso para um, muitas vezes não é para outro, né? Para alguns, sucesso é ter dinheiro. Para outros é ter um casamento. Para outros é ter filho. Para outros é ter um carro novo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acredito muito nessa questão da base, sabe? Então, assim, eu acredito que o sucesso é você transformar o propósito em realidade. Olha, é verdade. Então, o propósito, ele vem de dentro. Não adianta buscar fora o que você tem dentro. Você tem que buscar com Deus. Sim. Aí ele te dá o caminho. Eu creio nisso. É assim que eu cheguei. Quando eu busquei o propósito, agora falando do ano passado, em relação a questões políticas, claro que dentro de casa a minha esposa não foi favorável ao meu ingresso. E eu também tive muita dúvida, para ser franco, porque eu sempre quis estar fora desse ambiente político, que é um ambiente, vamos dizer assim, tóxico, né? Com pessoas assim, na sua grande maioria, não digo todos, mas a sua grande maioria, com péssima reputação, né? Por que então entrar num ambiente desse? Se você fizer qualquer conta financeira, qualquer empresário que está aí nos assistindo, vale muito mais a pena você dedicar o seu tempo nos seus próprios negócios do que empreender, porque é empreendimento também, na carreira política. Sim. Mas eu não entrei por carreira, por poder ou coisa parecida. Eu entrei sim por um propósito. E como que eu entrei? Nesse momento, quando eu recebi um chamado, pô, Marco, precisamos de pessoas, a gente precisa mudar. O Brasil ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. Se não mudar de cima para baixo, não muda. E as pessoas entenderam isso, que sim, muito das políticas públicas que são colocadas aí tem total, assim, impacto na nossa vida, de modo geral, na família, nos negócios. E o que os caras estão fazendo, na sua maioria por lá, são pessoas que estão lá despreparadas, com péssima reputação e que estão lá legislando muitas vezes ou administrando uma cidade, um governo ou um país e criando desastres para a economia e impactos muito complicados para toda uma sociedade. E aí tem o despertar daquela consciência política de cada um. Ou seja, sim, nós temos um papel importante de que, não, peraí, nós precisamos participar sim da política. Quando eu ajoelhei, eu falei, Senhor, mostre-me se esse é o caminho. E aí, sem experiência, sem propaganda de TV e rádio, um partido pequeno, um partido só contra 12, todos os caciques da política do lado de lá, dezenas de milhões de reais do outro lado de lá. Puxa, 0,1% de diferença na prefeitura municipal de Ribeirão Preto. Foi uma grande vitória. O que você atribui a essa grande vitória, ou seja, essa virada que foi histórica mesmo, né? Como a gente comentou aqui na abertura, né? do podcast, né? Primeiro, você não sonhava com isso e ter aceitado esse desafio. E depois sabendo que, poxa, talvez racionalmente falando, as possibilidades são bem desafiadoras e de repente acontece uma virada como essa. O que você atribui isso num período tão pequeno de campanha, né? Porque a gente tem período tão curto, né? O que você atribui? Eu atribuo realmente a fé. Assim, eu tive, como eu te disse, essa visão. Isso vem de Deus, a gente sente isso, acredita. Pessoas que acreditaram comigo. A minha esposa também, ela foi contrária, assim, não, Marco, olha, o que está acontecendo realmente está te mostrando um caminho. Eu tenho uma orientação religiosa também, que ali nós tivemos essa orientação. Eu falei, Marco, é um chamado. Sim. Né? No primeiro turno, foram mais de 66 mil votos, um total desconhecido, sem rádio e TV. Passamos todos os outros aí da velha política, a gente fala, né? Porque sim, todos eles são políticos de carreira. Eu nunca fui, né? Mas eu me apresentei para as pessoas realmente com um olhar sincero, mostrando quem eu sou, uma boa reputação. Eu acredito muito no boca a boca. Então, você me conhece, que fala para um, que fala para outro. Eu conheço o cara, conheço a família. Sei que ele veio de baixo, sei que ele é trabalhador, sei que ele é honesto. Que a gente vive, parece que não, mas o mundo é pequeno, viu? O mundo é pequeno. Um conhece um que conhece o outro, que dá referência. Eu acho que isso foi o que... Um diferencial também. Foi. Quando o pessoal me conheceu, aí a gente passou de 66 mil para dobro, né?
130.734 votos. O 5º nome mais votado da história de Ribeirão Preto, na primeira disputa. Se a gente pensar realmente, não dá para entender isso tão somente como algo natural, né, Marco? Não dá. Acho que nada né? Se pegar o meu caso, por exemplo, também como empreendedor, não foi natural, né? Quem que poderia acreditar que um menino sem experiência, sem formação, sem dinheiro, no fundo de casa, com uma mobilete fosse... Graças a Deus a gente conseguiu conquistar um espaço com muito trabalho, respeito, honestidade, dedicação e relacionamento com as pessoas. O olho no olho ajuda muito. Sim. Hoje eu saio visitando aí as cidades, né? Porque a gente tem muitos clientes aqui regionais, no Brasil todo. E aí o pessoal lembra, puxa vida, nossa, há 30 anos, lembro da professora Eli, puxa, que legal. Lembro quando você ia entregar na minha casa, na minha farmácia. Então, assim, era assim. Legal, Porque eu comprava, vendia, entregava, faturava. Até brinco. Eu tinha uma secretária eletrônica lá, que é aquela que você gravava, né? Então você gravava, você ligou para... o pessoal já ligava lá, já tava sério, né? Que legal. Eu tinha que sair para entregar. Então o que eu fazia? O horário que tocava menos telefone era o horário de almoço. Então, sempre trabalhei cedo. Aliás, morava onde eu trabalhava, né, no fundo de casa. Então, não tinha como atrasar para o trabalho, nem gastava combustível. Então, quando tinha que fazer entrega, pegava, saía para entrega no horário de almoço, da meio-dia às 14, eu tinha que dar conta das entregas que tinha. E aí voltava correndo, mas deixava a secretária. Você ligou para Eli Martins, por favor, deixe seu recado. Todos os nossos atendentes estão ocupados. Eu estava ocupado. Era verdade, né? Não tinha outra, eu estava ocupada. Todos os nossos atendentes. Bacana. Barato. Marco, a gente falando um pouquinho dessa questão, né, de propósito, vocação, entender o chamado, né? Você teve realmente assim essa votação muito expressiva, como a gente já comentou aqui, né? Um fenômeno, né? Porque aconteceu em Ribeirão Preto. Mas vai parar por aí? Olha, logo depois que o partido... Pois o partido percebeu o que a gente conseguiu construir, né? Eles me convidaram para um trabalho de liderança regional aqui para o interior do estado de São Paulo. Então eu estou fazendo um trabalho de visita aí a 66 cidades dentro do mapeamento. Eles me pediram para colocar o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal por Ribeirão Preto e região toda essa semana. Eu coloquei meu nome à disposição, ainda é muito cedo. Esse ano a gente não fala em eleições, assim, o próximo ano, mas a gente está fazendo um trabalho sim de relacionamento humano, de levar essa mensagem de que é possível. Eu penso que para o partido, para a sociedade, para nós é muito importante que as pessoas que aí estão ouvindo, inclusive aquelas que se interessarem, venham sim, se interessem pela política, entendam o que está acontecendo. Nós precisamos de boas pessoas em número grande, com boa reputação, para poder virar essa chave. Porque hoje o que está configurado é que muitas pessoas lá que não têm boa reputação, que gostam de política e fazem isso como carreira, mas sem aquele senso de propósito realmente do servidor público, de servir as pessoas, que é esse o motivo pelo qual qualquer pessoa que se candidata deveria pensar antes de se candidatar. Tem que ter esse senso voluntário. A gente precisa trazer mais pessoas com boa reputação, com esse senso que queiram realmente servir a pessoa. O Brasil precisa de pessoas assim e nós precisamos mudar os rumos da política brasileira com essas pessoas de boa reputação. E isso é possível fazer. Eu penso que existe um momento de consciência política para o mundo aqui político no Brasil. Eu entendo assim. Porque o que a gente mais percebe é que as pessoas, às vezes, né, acabam reclamando, né, dos governos, mas se omitem também no sentido de participar mais, de entender mais sobre o que é, de fato, né, a política. Né? Parece que causa um certo medo, uma certa aversão. Né? Samuel, mudar isso, né? O que eu entendo assim foi feito propositalmente, né, uma construção de descredibilização da política. Tá. A política não presta, só tem gente ruim, não vale nada, nunca muda, é tudo a mesma coisa, todo mundo rouba. Tem nada disso. Tá. Quem criou isso é justamente para evitar que pessoas boas entrem na política, que a gente se interesse pela política.
existem grupos que têm interesse, que são aqueles grupos dominadores ali, que na verdade eles querem fazer da política o meio de vida. E aí trabalham para desconstruir a boa política. Exato, a política que deveria ser institucionalizada, aquela política para servir a população. Estou falando dos políticos, né? Tá. A política ela existe por um propósito. Sim. Agora, muitos que se apropriaram da política e estão ocupando os cargos não fazem da política esse propósito, que é o propósito de servir. Então a gente consegue mudar isso, mas precisa, sim, cada um de nós temos a responsabilidade de ser agentes multiplicadores de que é importante falar de política. Política é importante para a gente poder criar um ambiente de prosperidade e trazer novas pessoas realmente que queiram entrar para a política, quer seja como agente multiplicador, quer seja como um filiado em um partido. O Partido Novo está aí à disposição de cada um, inclusive quem quiser me manda lá no Instagram que eu mando o link, não tem problema. E por que não ser um candidato numa próxima eleição? A política precisa de boas pessoas. Falta, inclusive muitas mulheres, né? Tem uma escassez muito grande de mulher na política. Tem agora incentivos, inclusive, para mulheres ingressarem mais na política, mas falta muita disponibilidade de mulher para a política. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Para mudar esse cenário, né? O que vocês estão assim prospectando, não só enquanto partido, mas você, Marco, também, né? Para fazer com que essas pessoas que poderiam ser relevantes viessem para somar com o time, viessem para somar com partidos sérios, com pessoas sérias? Primeiro, mostrar que existe alguém fazendo coisa séria. Tá. Né? É o que nós estamos fazendo. Sim. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Depois, apresentar um plano. Né? Ter a liderança de trazer essas pessoas e falar, olha, nós temos aqui um plano para poder desenvolver, multiplicar esse tipo de caminho que é tão necessário para o Brasil, chamar a atenção mesmo a respeito disso. A gente fala que é conscientização. E aí criar esses núcleos, que são núcleos de multiplicadores, e aí isso parte para as células familiares, que acabam falando, puxa, a gente precisa falar de político, isso é importante, é o nosso futuro. Algumas igrejas, inclusive, falando de igrejas evangélicas, católicas, líderes de modo geral, né? Alguns já se sensibilizaram a isso. Olha, é um momento importante, é importante as pessoas entenderem quem é quem, participar da política, né? ter a sua participação direta, inclusive, por que não, quem se sentir tocado, tiver um propósito, encontrar isso como propósito, né? Se colocar à disposição como possível candidato no futuro. É por isso que a gente percebe assim que a questão, né, da propaganda política, né, ela é muito vista no ano da eleição, né? Aí então as pessoas são bombardeadas, né, com tantas informações, mas às vezes não há uma informação nesse período que não é eleitoral para trazer essa consciência, para fazer com que as pessoas se tornem mais simpáticas, né, a esse ambiente político, entendam melhor, né, o que é a política de fato e como é que o bom político pode sim fazer a diferença, né? Então o trabalho que você está fazendo hoje são 66 cidades, você falou? 66 cidades no Nordeste do estado de São Paulo. Então você percebe assim que é importantíssimo, né? Porque vai já maturando, ou seja, já vai ajudando essas pessoas a terem um entendimento diferente. A boa notícia, Samuel, é que onde a gente está levando as mensagens, as pessoas estão ávidas a receber isso. Acho que estava faltando isso. Não é? Que bacana. Olha. Então, assim, eu estou muito contente, muito satisfeito. As pessoas, de forma espontânea, têm procurado. Muitos que não se interessavam, assim como eu era totalmente desinteressado a participar da política. Eu sempre fui muito ligado às questões políticas. Sim. Mas de entrar, de participar... estar lá disputando um cargo eletivo, não? Não. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre isso, comecei a estudar a respeito, tomei consciência e agora, na minha visão, eu acho que essa eleição 2024 foi um grande exemplo para muita gente, e muita gente sim vem acreditando que é possível, e é possível. É assim que a democracia caminha e a gente precisa melhorar um passo de cada vez. A tua história encoraja alguns a realmente... encoraja alguns e amedronta outros, né? Porque tem esse lado, né? De achar, isso aí não vai virar nada, então aí de repente a coisa acontece, né? Como é que fala quando
da corrida, que tem aqueles que correm que não tá concorrendo. O coelho? O que sai na frente correndo, não é estelionatário. Estelionatário tem um que puxa. Retardatário, né? Porque lá, não, ele que tá correndo só por correr, não vai. De repente vem, voa, passa na frente de todo mundo. Às vezes aquele que talvez ninguém tá acreditando, né? E de repente, né? Esse ninguém tá acreditando também é aquela história, né? Assim, eu sempre falei que é tudo de dentro para fora. Você vê, né? Há muitas informações que acabaram circulando por aí não eram verdadeiras, né? No mínimo, eram muito equivocadas. Você pega, por exemplo, a pesquisa eleitoral de poucas horas antes do primeiro e do segundo turno. Primeiro turno ali, o adversário aparecia lá com 65%, apareceu com 48%. No outro, apareceu com 62%. Deu um empate. Alguma coisa praticamente. Tem aí, né? E o meu aparecia lá embaixo, né? Por incrível que pareça, não sei o que aconteceu. Mas você sabe que isso é muito ruim. Agora, um aspecto importante. Muita gente não foi votar, que eu ouvi isso. Pô, Marco, não acreditava. O cara já tinha ganhado, não foi votar. Então, muita gente foi sim desencorajado a votar porque recebeu essa informação e aquilo teve um impacto. Ele aceitou aquilo como verdadeiro. Então, olha... é verdadeira na hora que abre ali a urna mesmo, porque tem que acreditar até o fim. Tem que ir, tem que participar. Sim. A gente não pode desmotivar. Na verdade, toda disputa, né, só termina quando acaba, né, Marcos? Toda disputa, né? Porque eu sei, eu gosto muito de luta, né? Então, eu fico assistindo, às vezes, ali, alguns eventos de luta, e às vezes o cara tá numa situação difícil, ele não vai conseguir virar, e de repente vem a reviravolta, né? Por quê? Porque ele foi persistente, ele não desistiu, ele acreditou até o fim. Então, fica aí também, né, uma mensagem, né, para aqueles que talvez não foram votar, né, que deveriam ter ido até o fim, né? Mas eu encontro as pessoas na rua hoje e falo, nossa, mas faltou tão pouco, 0,1% pouco. Nada, né? Para uma cidade de aproximadamente 700 mil habitantes, da forma com que foi, né, da desproporcionalidade de forças, né, nosso com um partido, gastamos muito pouca gente dentro da base ali e tal. Os outros 12 partidos, todos os caciques, até o apoio, né, em foto, porque ele não veio aqui o governador de estado, mas em foto apareceu aí para o indivíduo que está aí sentado e teve uma diferença de 0,1, saiu derrotado, né, aquele negócio que venceu ali, ocupou a cadeira, mas perdeu a eleição. Foi uma vitória, né? Que a gente né? fala, perdeu a eleição, né? E por outro lado, o nosso nome, né? A gente aparece por aí, isso não sou eu que estou dizendo, fala assim, meu prefeito de honra. O pessoal que está aí me acompanhando sempre vê isso. E sempre fala, não vai desistir não. Não nada. Continua. Desiste nada. Não acabou. Termina quando acaba, né? Você tem que falar assim, eu nem comecei ainda. Aquilo foi só aquecimento. Tava treinando. Foi só aquecimento. Bacana, mas o mais gostoso é o relacionamento com as pessoas. Acho que essa experiência realmente inigualável. Isso é o que eu ganhei. Talvez depois de passar da eleição, né, aí você começa realmente a perceber quem é quem, né, no processo, né? Porque muitas pessoas vão se aproximar. Sem dúvida. Né? E aí depois você começa o filtro, né? Poxa, realmente não, esse não, aquele não. E aí você entende quem é que está de fato no time, quem é que está de fato somando, né? E com quem você poderá contar em próximos momentos, né? Porque, claro. Como você disse, não terminou, estou só começando. É isso aí. Tá bom? Muito bom. Muito bom, hein? Vamos agradecer os nossos parceiros. Depois a gente agradece o Marco, isso, né? Vamos agradecer. Para aproveitar o Marco aqui, que ele traz audiência, entendeu? É verdade, tem que aproveitar, tá bom? Vamos agradecer a Union Church, que é parceira do Altos Papos Podcast, a igreja evangélica, que fica em Ribeirão Preto, rua São José 3081. Venha fazer uma visita para a Union. Segue lá no Instagram, Union, que é UN, é o numeral 1, Union. Church no Instagram, que você fica por dentro de tudo que tá rolando na igreja. E tem cultos aos domingos às 10 da manhã e às 18, e também toda quarta-feira às 20 horas. Tem o espaço Kids, tem estacionamento, aqui é fácil acesso, bem fácil de encontrar. Você será bem-vindo na Union Church. Temos também a On Web Rádio,
que é a rádio gospel que funciona na internet. Você acessa a gente por onwebradio.com.br, aperta o play lá, você vai ter a melhor playlist de louvores, você vai ter entrevistas, bate-papos, informação e diversão para você 24 horas por dia. Lá tem a melhor playlist para você e você pode baixar no aplicativo também no seu celular. Tem para todos os celulares. É só ir lá na sua loja de aplicativo, é gratuito. Você vai lá onde você baixou o WhatsApp, onde baixa os aplicativos, baixa lá, On Web Rádio. Aí é só apertar o play, você vai ter aí a melhor programação na palma da sua mão. Faltou falar que a gente está lá. A gente está lá, é verdade. Eu e o pastor Samuel estamos lá, ó, comunicando. Tem outros melhores que a gente também. Muito melhor. Tem outros. Mas a gente está lá. Isso, a gente está lá também. Bacana. E nós temos mais parceiros aqui no Altos Papos Podcast. O canal Gospel Channel, que tem a playlist do Altos Papos lá no canal Gospel Channel. Tem o site, você pode acessar, né? E com certeza você vai ficar muito bem informado, viu? Tudo que acontece no universo gospel tá lá no Gospel Channel, as notícias, os destaques. Não é fofoca, né? Não é fofoca, é informação. Informação, isso. Então, o Altos Papos está lá numa playlist do Gospel Channel, então acessa, aproveita para seguir também, né, o Gospel Channel aí nas redes sociais, tá em todas as plataformas, tá bom? E tem o nosso parceiraço aqui, que é a Gig Now, a nossa produtora, né? Você tá vendo esse cenário, tá vendo a qualidade da imagem, do som, né? Toda essa produção audiovisual pode estar aí na sua empresa. Também para você, pastor, na sua igreja, tá precisando aí de transmitir os cultos ao vivo. Voluntários não estão aparecendo, o pessoal às vezes não está muito capacitado. Chama a Gig Now, tem toda uma estrutura aí para fazer uma transmissão ao vivo dos seus cultos. Se você quer ter um podcast como Altos Papos, a Gig Now também providencia para você. E tem um diferencial, viu? A Gig Now vai até você. Então, se você quer fazer um trabalho aí na tua empresa, chama a Gig Now, tá bom? Fala que você ouviu aqui, viu pelo Altos Papos. Tem isso. O que lá? Me viste falar tem desconto, tem desconto. Fala que o pastor Samuel é que assinou embaixo lá o desconto. Pede que vai sair, tenho certeza, viu? E o nosso último parceiro, sabe quem é, Vivi? É quem tá assistindo aí. Você quer ter a sua empresa aqui, quer que a gente fale sobre a sua empresa, entre em contato. Tem todos os canais de atendimento na descrição do vídeo. Entre em contato e você pode ser parceiro também do Altos Papos Podcast. Vai aparecer aqui com a gente. E nós temos desconto, viu? Se a Gig Now não der desconto para você, o Altos Papos vai dar um desconto para você. Você vai receber o Media Kit, tudo direitinho, para você também ser um dos nossos parceiros aqui. Marco, que papo gostoso, hein? Foi bom mesmo, aprendemos muito. Obrigada por você estar aqui, né? Por disponibilizar o tempo, porque é empresário, né? Tá sempre ali na correria. Também, né? Não então é fácil, a gente sabe que para disponibilizar um tempinho não é fácil. Obrigada. Eu quero agradecer, então, pastor Samuel, Viviane, obrigado pela hospitalidade, agradecer aí o time do Altos Papos aqui, mais uma vez aqui presente, agradecer vocês aí que assistiram esse podcast. Acho que a gente consegue bater um papo, um aprendeu com o outro, sim, né? Assim. Sim. E o principal, a gente leva daqui, sim, sai muito melhor do que a gente entrou. E eu acho que essa troca de informações pode ser, sim, motivador para muita gente que está aí nos assistindo. Eu espero que seja isso. Quem quiser entrar em contato comigo, puder contribuir com mais alguma coisa, Marco Aurélio Empreendedor no Instagram, vai lá, nos segue, se precisar, se quiser entrar também para o partido, eu mando o link. Quero agradecer mais uma vez e deixar a mensagem de que acreditar, trabalhar, ter uma boa reputação é que faz um caminho de sucesso. Aí, bacana. Aí. Altos Papos Podcast, toda quinta-feira às 20 horas. Os melhores papos encontra aqui.